E isso aí, mestrão, estamos online, hein? Estamos online, estamos ao vivo. Mais uma aula, pessoal, mais uma aula. Estamos produzindo aulas de sociologia em série. Tá indo em série o negócio. Tem uma esteira e eu tô lá montando aula e dando aula em série. Não pode parar nenhum momento, porque a sociologia é isso. É um estudo que não pode parar nunca, porque no final do ano o vestibular vai cobrar no final do ano. E o resultado virá. E o resultado virá, porque vocês estão com a gente aí em série, estudando. E é isso aí, pessoal. Antes de mais nada, antes da gente começar a aula de hoje, por favor, peço a vocês, nos ajudem, divulguem um conteúdo que é bom, um conteúdo que é feito com carinho, com amor, para que todo mundo se dê bem no vestibular. Curtam esse vídeo, comentem, tirem dúvidas. Eu estou aqui para responder vocês, eu estou aqui para servir vocês no que eu puder. E se vocês tiverem, porventura, algum amiguinho, algum colega, algum conhecido que esteja querendo estudar para o vestibular, indiquem o canal Estude com Luiz, que essa pessoa vai ter acesso a conteúdo de qualidade, essa pessoa vai ter acesso a muitas aulas que vão fazer uma diferença absurda. Se vocês indicarem hoje, no final do ano, essa pessoa vai tirar uma nota melhor no vestibular. Com certeza. E é isso. É simples assim. Se existe algum amigo de vocês que quer melhorar no vestibular, que quer ter essa oportunidade de ter lá a sua matrícula numa universidade pública, por favor, indiquem o canal e a gente vai crescer cada vez mais junto com vocês e vocês vão crescer e vão ter grande sucesso aí nas provas que virão. Show de bola? Vamos lá, Sociologia. Estamos caminhando nas aulas de sociologia e o tema de hoje é, seguindo aquela rota ali do Taylorismo e do Fordismo, vamos falar hoje do toyotismo e do chamado just in time, que faz parte do ideal toyotista. Essa aula é muito importante porque ela marca, pessoal, o início, do que a gente, de algumas noções de administração de comércio, de administração de bens, de propriedades, e ela vai marcar também o início da mudança do polo daquilo que é valoroso, daquilo que tem importância. Vai sair o produto e vai virar a informação. Vamos falar de tudo isso com calma. Vamos lá, o que a gente precisa saber hoje? A origem do toyotismo, como ele se desenvolveu, da onde que ele veio, o contexto dessa forma de produção, porque tudo tem uma origem, nada surge do nada. Vamos ver essa origem para a gente entender melhor esse modelo. Além disso, principais características do toyotismo. As principais características, o que ele é, no que consiste, o que ele vai mudar em relação ao Fordismo e também as suas inovações, como que ele vai contribuir para a sociedade atual, como que ele vai contribuir para as coisas estarem do jeito que estão hoje. Melhores ou piores, tem prós e contras, enfim, para que tudo aconteça, para que a gente chegue no ponto que a gente está hoje, a gente tem que ver as inovações desse modelo. Vamos lá, a origem do toyotismo. Ele, pessoal, vai ser uma resposta àquela crise de 29. O professor de geografia já deve ter falado, ou vai falar, professor de história do mesmo modo. Crise de 29, crise de superprodução, crise de quebra da Bolsa de Nova York, crise na qual empresários se jogaram de cima de prédios e deram adeus às suas vidas por conta da quebra, da quebra de tudo aquilo que tinha valor para eles, do desespero financeiro gerado por essa crise enorme que acometeu os Estados Unidos e foi para o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil também houve um grande impacto, certo? É uma resposta à crise de 29 e é a ideia de ter uma alternativa ao Fordismo. Como eu falei hoje no início da aula, ainda agora, a gente está produzindo aulas em série. Qual é o problema? E se o mercado consumidor não conseguir acompanhar? E se houver mais aulas do que gente para assistir? Vamos num exemplo melhor. A gente está produzindo computadores. A gente vai produzir para um local que tem 1000 pessoas. Como que a gente vai produzir 3.000 computadores? Vai encalhar. Se encalhar, vai ter que fazer promoção, saldão da Casas Bahia, vai ter que diminuir o preço e aí as pessoas vão comprar. Mas vai chegar uma hora que ninguém mais vai querer aquele tipo de produto. E aí você vai guardar no depósito, o produto vai se deteriorar e você vai ter que mandar gente embora. Pessoas indo embora, elas não vão poder comprar.
pessoas não comprando, o cara do mercado, o cara da farmácia, o cara da, sei lá, a profissional que faz unha, faz cabelo, barbeiro, todos vão perder clientes, porque o poder de consumo, o poder de compra da população diminuiu. E esse pessoal que perdeu o cliente também vai comprar menos, e aí você instaura uma crise econômica federal enorme, gigantesca, que foi a crise de 29. Em resumo, não pretendo adentrar muito específico nesse tema. Enfim, a ideia é, beleza, aconteceu a crise de 29, tivemos muitos problemas, Fordismo não funciona, Fordismo não é legal, Fordismo quebra a economia e precisamos de uma alternativa. A ideia era criar o toyotismo como essa alternativa, era pensar de uma forma mais inteligente na gestão do estoque, na gestão do recurso. Não existe mais essa ideia, vai começar a ser desconstruída, mudada, de você pegar a matéria-prima a rodo, comprar o máximo possível de matéria-prima para produzir o máximo possível de produto. Não, tudo vai ter agora estratégia, conceito de estratégia. Vai ser tudo dependendo da demanda. Essa é a premissa do toyotismo e ele vai começar no Japão, onde tinha a fábrica da Toyota, né? Onde tem, quer dizer, começou lá no Japão e vai se espalhar pelo resto do mundo essa forma de produzir. Vamos lá, por que no Japão? Qual é o contexto japonês? A gente vai ter, após a Segunda Guerra Mundial, uma crise econômica muito grande no Japão. E vamos olhar, eu botei aí o mapazinho do Japão para vocês verem. Vocês podem observar o tamanho da China comparado ao tamanho do Japão. O que a gente vê aí no Japão? Pouco espaço territorial. Além disso, não dá para ver mais, Japão não tem grandes recursos naturais. Além disso, pouca população se você for comparar com a China. Pouca população significa pouca força de trabalho e, mais importante ainda, pouco mercado consumidor. Ou seja, produzir modelos de computador igual, produzir tênis, roupa, tudo igual em série, era uma receita para o desastre em um Japão que tinha acabado de perder a Segunda Guerra Mundial com as bombas atômicas. Era a receita do desastre e eles queriam evitar esse desastre, queriam uma nova alternativa, uma alternativa mais inteligente. Enfim, a ideia era criar esse modelo produtivo adequado à realidade. Basicamente, o que muitos países deveriam fazer. O país ele deveria, ao invés de adotar um modelo universal criado lá fora, ele deveria analisar o seu contexto interno, analisar as suas necessidades internas e aí sim buscar modelos políticos, modelos econômicos, modelos educacionais. É para isso que a sociologia existe. É para isso que a gente estuda a sociologia, para entender as nuances de cada território, de cada população, para que a gente não importe coisas que não servem no nosso sistema, e foi isso que o Japão fez. O Japão ele não quis importar dos Estados Unidos mais o Fordismo. Ele viu, bom, a massa de consumo norte-americana é enorme, a gente não tem isso aqui. A gente precisa de um modelo nosso, um modelo tipicamente japonês, um modelo cada vez mais inteligente e cada vez mais econômico. Enfim, os engenheiros japoneses foram lá e criaram o toyotismo. Um desses engenheiros, o Enji Tayoda, foi um desses caras aí. Teve outros também. Foram lá nos Estados Unidos, olharam as fábricas, viram os defeitos na produção, o que poderia ser feito. Basicamente, eles fizeram um trabalho investigativo. Foram olhando várias e várias fábricas, de fábrica de carro a outros tipos, e viram, bom, tem muito produto com defeito aqui sendo descartado. Aqui tem essa matéria-prima que está sendo descartada. Como a gente pode fazer para diminuir o custo? Como a gente pode fazer para esse produto ser mais acessível? Como pode fazer para ele ser mais barato? Por quê? Antes, o que se fazia? Se eu produzo 10 peças como essa, o passador aqui, e uma tem defeito, eu não vou necessariamente me esforçar demais para que essa uma não dê mais defeito. Eu vou simplesmente pegar o preço dela e colocar no resto das 9 que eu estou vendendo. Significa que o produto ele vai ser mais caro e não vai ser tão otimizado. Os japoneses queriam mudar essa ideia, queriam que a produção fosse otimizada ao máximo.
Eles começaram instaurando essa metodologia na empresa japonesa Toyota, por isso que a gente dá o nome de toyotismo. A ideia é redução de desperdício, produção que seja adequada ao consumo, que significa que eu vou fazer uma pesquisa de mercado e vou ver quantos carros eu vou vender. Se eu vou vender 1000 carros, eu não vou produzir 10.000 carros, eu vou produzir 1000. É simples assim, eu vou produzir apenas de acordo com a demanda. E como eu vou saber a demanda? Através de pesquisa, através de inteligência, através de estratégia de mercado. É o que vai começar a ganhar importância e depois a gente vai ver as consequências disso lá no finalzinho da aula. Enfim, a ideia era essa, diminuir, adequar a produção ao consumo e também diminuir ao máximo os custos e também aumentar, consequentemente, né, o lucro. A ideia era essa. Não seriam mais necessárias esteiras, não seria mais necessária aquela coisa estática do Fordismo. Muita esteira com produto passando, o funcionário fazendo uma partezinha só. Não, pessoal, esteira é uma coisa que o toyotismo não vai gostar. A ideia é essa imagem aí que vocês estão vendo, que é dessa fábrica de carros. A gente vê um ambiente muito limpo, muito organizado e com máquinas fazendo. Não são pessoas colocando as peças, são máquinas. Por quê? O ser humano erra. Máquina, se for bem feita, ela não tem a margem de erro mínima, entendeu? Basicamente é isso. Substituição do ser humano por máquina. Depois a gente também vai ver as consequências dessa situação. Aí as consequências do toyotismo no caso japonês. Devido a todas essas limitações históricas, geográficas, populacionais, já que tinha mercado de consumo pequenininho, e também material, porque não tinha grande... Por exemplo, o Japão não vai ter a mesma matéria-prima do Brasil, que é um país continental, por exemplo. Ou seja, o Japão ele viu que não tinha todas essas opções, ele viu que ele estava falido no pós-guerra, ele viu que a situação social, a situação econômica estava muito ruim, e eles pensaram, precisamos mudar a perspectiva. Isso é uma coisa muito importante, né? Mudar a perspectiva. Às vezes você está fazendo algo que você julga que é totalmente certo, que você não vê nenhum argumento que possa mudar aquela sua decisão, mas essa decisão está errada, porque você só está vendo de uma perspectiva. A ideia é mudar a perspectiva. E o que o Japão fez com o toyotismo foi revolucionário. Eles viram que não temos matéria-prima, não temos mercado consumidor, não temos... A gente está saindo de um pós-guerra, uma limitação histórica. A gente precisa mudar o campo, a gente precisa mudar o polo. Eles vão transformar o polo de valor, o polo de importância do produto para a informação. Não importa eu ter um país grande, não importa eu ter um mercado consumidor grande. Se eu tiver a informação de como fazer o maior produto, o melhor produto, eu vou vencer a concorrência. Eu vou vender em outros países, eu vou exportar a minha tecnologia. A tecnologia, a informação sobre tecnologia, ela vai aos poucos substituir o próprio produto na hierarquia, certo? Ou seja, no final das contas, o que importa mais, um iPhone ou saber fazer um iPhone? O Japão mudou a lógica. Antes era o iPhone que importava, agora é o conhecimento sobre como fazer esse item que é tão consumido. As outras consequências é um aumento muito grande na sociedade japonesa, da competitividade, muito competitivo. O japonês ele já nasce com uma carga muito grande sobre os seus ombros, porque ele precisa superar. E não é superar o cara que fica à toa, não. Ele tem que superar alguém tão esforçado quanto ele. É um esforço, né, um esforçamento muito maior do que aqui no Brasil, por exemplo. O nível de esforço da sociedade japonesa, o nível de competitividade, o nível de produtividade exigido é maior do que aqui. Então, isso gera alguns problemas sociais, como o aumento da taxa de suicídio, os jovens passando por problemas de depressão, enfim, tem alguns problemas sociais ligados ao advento aí do toyotismo. Agora, principais características desse movimento. O uso do just in time. O que é isso? Em suma, é você regular a matéria-prima, a produção e a venda. Como é que funciona o just in time? Você vai ter uma demanda. O que funcionava, o que acontecia antes? Você tinha um produto e produzia ele muito para atender uma demanda que
você supunha que era anterior. Por exemplo, em um mês eu vendi 1000 ovos. Eu já vou produzir 1000 ovos no mês seguinte, sabendo que a demanda vai ser a mesma, ou então produzo até mais porque eu estou prevendo um crescimento dessa demanda. Entendem? No Just in Time, não. Vai haver uma pesquisa de mercado, sempre, pesquisa de mercado cada vez mais frequente, para que todo mês, para que todo período, eu tenha uma noção do que eu preciso produzir. E aí eu produzo só aquilo que é necessário. Apenas aquilo que é necessário. Enfim, a quantidade de mercadorias, então, ela vai ser definida pela demanda de mercado. Vai diminuir o acúmulo com estoque, vai diminuir também o excedente de produção, desperdício de matéria-prima, gastos com espaço, gastos com grandes galpões, guardando computadores imensos, entendeu? Não vai ter mais esse gasto todo. Não havendo esse gasto todo, vai diminuir o preço do produto porque você reduziu o custo dele. Mas, ao mesmo tempo, você está mecanizando a produção, está tirando o emprego de muita gente, ao mesmo tempo você está fazendo uma produção just in time, significa que você só vai trabalhar quando necessário, na demanda necessária, você vai ter menos trabalhadores. Se você tiver menos trabalhadores, você tem menos mercado consumidor. Então, por mais que o produto abaixe o seu preço, nem sempre vai significar uma prosperidade econômica. Porque não importa se o arroz custa R$10 ou R$8 para uma pessoa que tem R$5. Não importa. Não importa esse abatimento no preço se você não tiver mercado consumidor. Outra característica muito marcante, essa ideia de trabalhador multifuncional. Mostrei para vocês ali no início, né, aquela fábrica com muitas máquinas, com os carros sendo feitos quase completamente por máquinas, os trabalhadores ali fazendo uma coisa ou outra, só que uma coisa ou outra, leia-se muitas coisas ao mesmo tempo. Os trabalhadores estão como essa imagem aí, o cara está olhando ali para o medidor e ele está tendo que fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Não existe mais essa coisa de um trabalhador para mexer uma coisa específica, não. O cara tem que ser especializado e altamente especializado em 10, 15, 20 funções, quantas funções forem requeridas dele. Não existe mais essa coisa de um trabalho apenas. A rotina na indústria ela vai ser muito mais dinâmica. Ao contrário do Fordismo, então, o trabalhador ele vai desempenhar vários papéis e eles vão ter essa necessidade de especialização. Isso aumenta a competitividade, isso aumenta a cobrança para que o trabalhador se doe cada vez mais ao trabalho. Antes, na época fordista, o cara passava muitas e muitas horas fazendo algo que não ocupava tanto assim a energia mental dele. Por quê? A gente começa a fazer uma coisa. Vou caminhar todo dia de manhã. Primeiro dia você vai ter um nível de esforço, né, para acordar cedo, para ir. Quando você já estiver no 30º dia, você só acordou, tomou café e foi. Você já foi automático por causa do hábito. E o modelo fordista, ele facilitava nisso. O trabalhador, ele fazia pelo resto da vida a mesma coisa. Então, ele não tinha uma carga intelectual tão grande. Agora, no toyotismo, não. O cara tem que se desdobrar, ele tem que se reinventar o tempo inteiro. Ele tem que cumprir diversas funções, entende? Isso aumenta a competitividade, aumenta muito a cobrança e muda as relações sociais, porque as pessoas, embora possam até trabalhar menos horas ou não, elas vão ter que se doar muito mais ao trabalho, principalmente no que se refere à especialização, principalmente nessa necessidade de se especializar. Além disso, outra coisa muito importante, que é uma coisa muito legal que o toyotismo ele criou, que é basicamente um sistema de qualidade, um controle de qualidade sobre a produção. O que se acontecia antes? Você está lá no Fordismo, você vai fazer uma caneta. Você vai fazer a primeira parte da caneta, segunda parte, terceira parte, quarta parte, quinta parte. E você está gastando matéria-prima. Só que lá na primeira parte houve um defeito na produção. Você gastou a parte 2, a parte 3, a parte 4, a parte 5. O trabalho da pessoa que estava lá fazendo. Você gastou material para no final olhar a caneta e jogar fora, porque ela estava com defeito. No toyotismo, não. Vai haver controle de qualidade em todas as áreas da produção. Então, área 1, tá legal? Passou. Área 2, passou. Área 3, passou. Se deu problema no passo 2, você já aborta aquela produção. Significa que você vai desperdiçar muito
vai haver um menor desperdício, né, de matéria-prima. E além do menor desperdício de matéria-prima, você também vai conseguir maximizar a sua produção. Porque essa caneta que está sendo feita em 5 passos, beleza, acabou no passo 2 e você já começou a fazer outra. Então você adianta a produção, você consegue produzir de uma forma mais simples, de uma forma mais estratégica e de uma forma mais inteligente. Se a gente tiver um cerne para toyotismo, pensa em estratégia e inteligência como principais armas para produção. Fordismo, você pensa em quantidade, grande quantidade, quanto mais melhor, é isso. Um é método quantitativo, quanto mais melhor, e o outro é qualitativo, quanto maior qualidade na minha produção, melhor. Basicamente é isso. Outra coisa extremamente importante que hoje, caramba, movimenta muito o mercado, que são as pesquisas, é a informação, é a venda da informação. A ideia hoje é que você não vai produzir algo sem saber como está esse mercado. Então, você precisa pesquisar sobre o mercado. E isso abriu, pessoal, uma grande margem para novos negócios, né? Para pesquisar mercado, para entender mercado. O mercado da publicidade cresceu muito, tudo cresceu muito a partir dessa ideia de pesquisa de mercado. Você testar quem vai comprar o seu produto. E não só comprar e jogar num galpão, jogar num depósito e ficar pagando vigia, ficar pagando pelo armazenamento, pelo espaço, enfim. Você vai diminuir o custo e vai conseguir ali um mercado consumidor mais especializado, um mercado consumidor que você conhece melhor. E a partir disso, por exemplo, eu conhecendo o meu mercado consumidor, eu vendo um produto. Quando eu conheço o meu mercado consumidor, eu sei que se eu for vender um outro produto, ele também vai ter saída. E aí eu vou lá e arrumo outro. Eu arrumo 5, arrumo 10 produtos. E a minha empresa que vendia uma coisa só vai passar a vender 10 coisas. Significa que eu vou vender mais, eu vou ter um maior ganho de dinheiro e eu vou conseguir empregar mais pessoas e eu vou fortalecer a economia por consequência, certo? É isso. Pesquisa de mercado tornou-se muito importante, é algo essencial nos dias de hoje. E por fim, maior diversidade de produtos. O que antes a gente via, até falei com vocês na aula de Fordismo, né? Que como seria um teclado de computador no Fordismo. Aquela coisa toda preta, simples, basicona, robusta, né? Não vai mais ser assim. Agora você vai ter o teclado preto, o teclado branco, o teclado rosa, o teclado com cor RGB de gamer. Você vai ter a cadeira de escritório marrom, rosa, vermelha, com rodinha, sem rodinha, a cadeira gamer e assim por diante. Os produtos eles vão estar cada vez mais customizáveis e não só isso, pessoal. É marcante também que a partir desses produtos customizáveis você também tem a venda de produtos consequentes a eles. Vou explicar para vocês. 2 imagens aí para vocês perceberem. A primeira é esse celular Nokia, que vocês podem, se juntarem milhares, vocês podem fazer uma casa. Ele é mais forte que o concreto. Esse era imbatível. É mais forte que o concreto, é mais forte que o tijolo, é mais forte que tudo. Entendeu? Um fisiculturista, se ele apertar, ele não consegue quebrar, ele quebra a mão dele, o pulso dele. Mas o celular, ele não quebra. O celular cai, ele quica, ele volta. Você joga o celular fora, vai dormir, quando você acorda, o celular está lá. Ele tem uma alma própria que diz: Nokia, você precisa durar o máximo possível. Ou seja, quando houver aí o fim do mundo, vai ter barata e celular Nokia. É o que vai sobrar. Esse celular é muito durável e ele é um exemplo. Não que ele seja fordista, mas que daquilo que o fordismo acreditava, que era produzir muita coisa e produzir com qualidade. Às vezes a gente escuta os nossos avós, os mais velhos, né, falando que naquela época a máquina de lavar durava 20 anos. Quem hoje consegue pensar em ficar com uma máquina de lavar 20 anos? Não dá. Porque no 5º ano ela já está dando problema, no 10º ano, meu Deus do céu, se sobrar ainda a máquina é milagre. As coisas não duram mais tanto quanto duravam antes, e isso é programado, isso é pensado, isso é uma coisa deliberada para que haja mercado consumidor. Por quê? Se eu compro um produto hoje, se eu compro um notebook hoje, beleza, Intel, tal, i7, bonitão, memória SSD, caríssimo hoje, se tu for olhar na loja, um i7 SSD, meu Deus do céu, tá saindo meio... por uns 7, uns por 6, aí. uns 6,5, por aí. 5,5.
por aí. O que vocês podem fazer é o que eu fiz, que é comprar usado um i7 que não é SSD, aí o bicho esquenta, ele mexe a ventoinha, faz barulho, eu nem escuto mais o barulho. Enfim, o ponto hoje a gente não compra um notebook pensando que ele vai durar 20 anos. Não vai durar 20 anos, porque daqui a 20 anos a tecnologia supõe-se que já será outra. Mas naquela época se produzia pensando que daqui a 20 anos aquele produto precisa durar. A durabilidade era um valor de mercado no Fordismo. E a partir do Toyotismo, a partir do que a gente vê aí na produção de mercado, nessa administração de produtos, né? Isso vai parar de ser importante porque as inovações vão cada vez ser mais rápidas. Não é interessante pegar um iPhone 5, 6 ou 7, por exemplo, e fazer ele durar 20 anos e ter um gasto adicional com peças de altíssima qualidade, se daqui a pouco vai haver o iPhone 8. E se a empresa quer vender depois os outros celulares, se a empresa quer vender os produtos que o sucedem, ou seja, faz aquilo dar defeito para que você possa vender a nova versão ou para que você possa vender a assistência técnica e assim por diante. O que a gente vai ver é isso, entende? A durabilidade do produto mudando bruscamente, mudando radicalmente. Então, primeira imagem, o Nokia, segunda imagem, o iPhone, representam essa situação. E por fim, a questão da customização. Esse Nokia tinha de outra cor ou era só esse? Você lembra, Pedro? Cara, pelo que eu me lembro, só tinha dessa. É um exemplo, então, bom. Só vai ter essa cor, não vai ter capinha específica, bonitinha, especial para ele. Vai ter uma capa, vai ser aquela capa basicona, e assim vai. Agora você vê um iPhone. Vai ter iPhone dourado, prateado, preto, vermelho, verde, azul, coral, cores assim, até exóticas, né, que a gente não costuma ter em celular. Vai ter cor de tudo que é tipo. Tudo que é tipo. Vai ter o iPhone maior ou o iPhone menor, o iPhone com mais memória ou com menos memória. A gente tem muitas opções de produto, entendeu? A gente tem muitas customizações nesse mesmo produto. E não só isso, a gente também vai ter, a partir dessa mudança, produtos que servem aquele produto inicial, por exemplo, a capinha de celular. A gente está vendo aí a capinha com coelhinho, tem a outra capinha brilhosa, tem a capinha do macaquinho com coração, do bigodinho, vários tipos, entende? Entendem? Vários e vários tipos. E isso aí é para servir aquele produto principal. Moral da história, vai ter gente movimentando dinheiro na assistência técnica, vai ter gente comprando usado, vai ter gente comprando produto novo, vai ter gente comprando capa. Ah, enjoei daquela capa, vou comprar outra. Enjoei da outra, vou comprar outra. Ah, meu celular caiu, trincou a tela, vou consertar. O produto ele continua movimentando a economia depois que ele é comprado. Esse Nokia não. O Nokia, depois que ele é comprado, tá ali pela eternidade dos séculos. Até o Sol destruir a Terra, ele vai estar lá. E se duvidar, ainda vai ficar lá pelo espaço, né, passeando. Enfim, o Nokia ele foi feito para durar para sempre. O problema dura para sempre, a economia não gira. A economia entra em crise, desemprego, todo aquele processo que eu expliquei para vocês, que se torna inevitável. Vamos lá agora, as inovações que o toyotismo gerou. O aumento da importância da informação, como eu falei, começou no Japão. O toyotismo vai contribuir para esse imenso desenvolvimento tecnológico. Vai aumentar a análise de mercado, controle de qualidade, que é muito presente atualmente. A ideia é dar um resumo para vocês do que mudou. É isso. Mais pesquisa de mercado, mais controle de qualidade, maior produtividade, menos desperdício. O dinheiro que se gastava com um produto que dava defeito, hoje se gasta em pesquisa de mercado para que para que o mercado consumidor seja melhor explorado. Entende? A ideia é explorar ao máximo esse mercado consumidor, espremer ao máximo para que o lucro seja cada vez maior e para que a economia gire cada vez mais. Além disso, a gente vai ver também uma flexibilização de trabalho e também da própria produção. A produção ela vai se flexibilizar naquele modelo just in time, como eu falei. A gente vai ter uma demanda e a partir disso vai ter a produção. Show de bola, vocês já entenderam isso, acredito eu. E isso vai fazer com que as relações de trabalho na indústria mudem. Porque no momento em que você só produz a partir da demanda,
Você não precisa necessariamente daquele trabalhador com aquela jornada muito longa, muito fixa. Não é mais necessário, porque vai tudo depender da sua demanda. Então, por exemplo, uma empresa, ela no mês de janeiro, ela tem uma saída enorme de pedidos. Já no mês de março existe uma retração de 40% histórica. Eles olham ano após ano e veem que é assim. Não é interessante para eles ter aqueles funcionários muito fixos no mês de março, porque eles não vão precisar. Então a gente vê aos poucos também uma flexibilização das relações de trabalho. Vai haver isso, o aumento aí dos profissionais liberais, freelancer, não vai ter mais aquela coisa tão fixa, vai começar a diminuir isso. Essa carga de horário muito fixa, esses direitos trabalhistas muito fixos, tudo isso vai ser combatido, e isso também marca o advento do neoliberalismo, coisa também que é marcante no mundo, né, pessoal, hoje em dia. Além disso, o que a gente vai ver? Nessas duas imagens, uma seria uma fábrica no modelo fordista. O que a gente vê? Muitos seres humanos, muitas pessoas. Tem máquina, eu cortei um pouquinho a imagem, mas tem muitas máquinas, mas também tem muitos seres humanos. Ou seja, a produção ela depende muito do ser humano, e esse ser humano está ali grudado, está ali aglomerado um com o outro, eles vão conversando e vão falando, olha, o chefe ele está ganhando muito dinheiro e a gente muito pouco. Que tal a gente se sindicalizar? Que tal a gente se organizar como uma classe sindical para exigir melhores direitos? Que tal a gente diminuir o lucro desse patrão em, sei lá, $1 milhão? Que tal? Que tal a gente pegar o lucro desse patrão, que era X, diminuir e distribuir ali para os trabalhadores? Que tal a gente dar uma melhorada nessa relação de mais-valia no campo do trabalho? Entendem? Existia essa aglomeração, esses trabalhadores trabalhando juntos, com jornada fixa, com um horário grande, convivendo demais e conversando e questionando e gerando greve, e gerando questionamento à ordem ali do patrão, e gerando questionamento a todo o sistema capitalista. O que a gente vê hoje são poucos trabalhadores auxiliados por máquinas, e esses trabalhadores super atarefados, fazendo muitas coisas, com a energia mental deles ocupada. No Fordismo vai ser assim, o cara está lá fazendo aquilo, e a energia mental dele está mais livre do que no Toyotismo, entendem? Está mais livre a energia mental dele. Então ele vai se sindicalizar, ele vai pensar, ele vai questionar. No Toyotismo nem tanto, porque a máquina ela vai ganhar cada vez mais importância. Certo, pessoal? Fiz esse resumo para vocês printarem aí, para vocês terem acesso. Fordismo contra Toyotismo, a comparação dos dois modelos. Muito simples, muito tranquilo, para vocês acessarem aí, tirar qualquer dúvida. Aí vamos lá, exercício, vai dar tempo, né? Show de bola. Temos 5 exercícios aí para a gente fazer, a gente vai tentando fazer todos. Exercício número 1. O toyotismo, a partir dos anos 70, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. Comando da questão. A característica organizacional do modelo em questão, requerida no contexto de crise, foi: letra A, expansão dos grandes estoques; letra B, incremento da fabricação em massa; letra C, adequação da produção à demanda; letra D, aumento da mecanização no trabalho; letra E, centralização das etapas de planejamento. Como a gente está falando de toyotismo, me parece que a questão mais adequada seria a letra C. Aí vamos lá, por que não é interessante essa letra A, expansão dos grandes estoques? Porque o toyotismo justamente ele não quer expandir estoque, ele quer flexibilizar, ele quer fazer com que o estoque seja um reflexo da demanda e não um estoque enorme, eterno, armazenado, gastando, se gastando, né, perdendo a sua qualidade, enfim. Porque você vai guardar um computador, vai guardar ali 10 anos, não vai ser o mesmo aparelho que você fabricou anteriormente. Então, muito estoque gera muito problema na concepção do toyotismo. Letra B, incremento da fabricação em massa, também, o contrário, vai se associar à demanda. Letra D, já que a C é a certa.
aumento da mecanização do trabalho. Até pode ser, só que o texto ele está se referindo mais à questão da demanda. Superar a crise de acumulação. Logo, a letra D ela não responde muito bem à nossa questão. E a letra E, centralização das etapas de planejamento. Também não responde, é uma resposta muito genérica, também não responde aí ao texto e ao comando da questão. Existem questões, pessoal, que é assim, algumas alternativas até na hora ali da prova, né, a gente está horas e horas e horas, pode parecer certo, mas se ela não responde ao texto e ao comando da questão, não adianta, entende? É isso. Vamos lá. Leia a seguinte reportagem, exercício número 2. Caramba, velho, estou fazendo um esforço aqui para ler. Quando os auditores do Ministério do Trabalho entraram na casa de paredes descascadas num bairro residencial da capital paulista, parecia improvável que dali sairiam peças costuradas para uma das maiores redes de varejo do país, não fossem as etiquetas da loja coladas nos casacos. Seria difícil acreditar que, através de uma empresa terceirizada, a rede pagava 20 centavos por peça a imigrantes bolivianos que costuravam das 8 da manhã às 10 da noite. Os 16 trabalhadores suavam em 2 cômodos sem janelas de 6 metros quadrados cada um, costurando casacos da marca da rede. Havia 2 menores de idade e 2 jovens que completaram 18 anos na oficina. O texto está um pouquinho pequeno, cheguei um pouquinho mais perto para ver, mas deu para entender. Espero que vocês tenham conseguido ler também. De todo modo, eu li para vocês. Tá narrando aí a situação de uma fábrica, né? Clandestina, que não tinha direito trabalhista, que a pessoa que trabalhava não tinha CLT. Essa questão do imigrante ela vai ser muito usada para aumentar a exploração no trabalho, para aumentar a mais-valia, certo? Para explorar mais. Por quê? Nos Estados Unidos, por exemplo, você vai abrir uma empresa, você vai ter que pagar X por hora. Se o cara foi imigrante e ilegal, ele está na sua mão. Ele está comendo na sua mão, você paga ele quanto você quiser. Basicamente, desde que não seja assim 0, né? Mas ele vai aceitar receber muito menos. Então, essa questão da imigração, ela é uma coisa que a exploração gosta bastante. A imigração e a exploração elas vão andar ali uma de mãozinha dada com a outra. Vamos lá, comando da questão. A comparação entre modelos produtivos permite compreender a organização do modo de produção capitalista a cada momento de sua história. Contudo, é comum verificar a coexistência de características de modelos produtivos de épocas diferentes. Está dizendo que, beleza, cada modelo produtivo é um, mas também tem características de outros. Ok. Na situação descrita na reportagem, identifica-se o seguinte par de características de modelos distintos do capitalismo. Organização fabril do taylorismo. Legislação social fordista. Não tem como ser, pessoal. Por quê? Essa organização fabril do taylorismo não está acontecendo ali, é uma fábrica muito pequena. Taylorismo, que é a teoria que deu início ao Fordismo, pressupõe fábrica grande, esteira, montagem, grandes máquinas, muitos trabalhadores, entende? Então não tem como ser. Letra B, nível de tecnologia do neofordismo, perfil artesanal manchesteriano. Isso aí o cara viajou totalmente na maionese e aí botou palavras que não fazem sentido. Letra C, estratégia empresarial do toyotismo, relação de trabalho pré-fordista. Letra D, regulação estatal do pós-fordismo, padrão técnico sistêmico flexível. Qual é a pegadinha dessa questão, pessoal? Ela vai colocar para a gente alternativas com palavras difíceis, mas que se você entender o conceito, você vai acertar. Então, por exemplo, essa letra B, perfil artesanal manchesteriano, você vai passar por isso aí e vai lá para C direto que vai responder. Então você já sabe a resposta certa por conhecer o conceito. Então, independente da palavra diferente que aparecer em determinada questão, conhecendo o conceito não tem como você errar. Logo, letra C, estratégia empresarial do toyotismo, a terceirização, outra marca, né? E a relação de trabalho pré-fordista, que é aquela coisa com grande exploração, muita exploração, como vocês veem aí no texto. O pessoal trabalhava das
8 da manhã até as 10 da noite. Só tinha tempo, basicamente é o que o Pedro trabalha. Basicamente é o que o Pedro está trabalhando aí, muito tempo. Vamos lá, exercício número 3. Vamos que vamos. Acho que é a última questão que dá para fazer, né? Os métodos de gestão atuam como disciplinadores do trabalho e extrapolam a dinâmica do processo produtivo. Fordismo, Taylorismo e Toyotismo são expressões particulares de um mesmo fenômeno, o controle do processo de trabalho pela dinâmica da acumulação capitalista. O sistema Toyota de produção, ou Toyotismo, foi concebido para eliminar absolutamente o desperdício e superar o modelo de produção em massa americano. As bases desse sistema se ancoraram em 2 pilares, sendo just-in-time a automação com um toque humano. O just-in-time é o principal pilar do modelo de produção toyotista. Segundo esse princípio, letra A formação de estoques é necessária para garantir o abastecimento do mercado. Letra B, a mão de obra é secundária e a tecnologia deve prevalecer na linha de produção. Letra C, os desperdícios na linha de produção devem ter seu custo coberto pelo preço final do produto. Letra D, os produtos devem ser feitos de forma padronizada, evitando variações que implicam em gastos. E letra E, nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora exata. Vamos lá. Letra A, dá o foco na formação do estoque, não pode ser, porque o foco não é mais em ter um estoque grande, sim conseguir vender e aí sim, a partir da pesquisa de mercado, saber quanto você vai precisar produzir. Logo, letra A está errada. Letra B, a mão de obra é secundária, a tecnologia deve prevalecer na linha de produção. Em nenhum momento o toyotismo fala isso. Ele vai diminuir a quantidade de trabalhadores e vai botar os trabalhadores tendo um trabalho importante, só que fazendo muitas funções. Então não pode ser letra B. Letra C, os desperdícios da linha de produção devem ter seu custo coberto pelo preço final do produto. Isso aí é a coisa que o toyotismo mais detesta. Detesta. Não tem como ser isso. Você desperdiçar e depois aumentar o preço do que você vai vender. Não. A ideia é cortar o desperdício ao máximo, de forma quase religiosa, de forma rígida. Corte o desperdício e venda o produto com a margem correta. Letra D, não pode ser porque os produtos devem ser feitos de forma padronizada. Isso aí é Fordismo, não é Toyotismo. Já também não casa com a nossa questão. Letra E, pessoal, deve ser. Só pode ser a resposta certa, né? Nada deve ser produzido, transportado, comprado antes da hora exata e você só sabe a hora exata tendo aquilo que é o mais importante a partir do modelo toyotista, que não é o produto, que não é a matéria-prima, que não é ter um estoque, e sim ter a informação de como fazê-lo, e sim ter a tecnologia para você exportar, para você terceirizar. Não importa mais para o toyotista ter uma fábrica no Japão, importa para ele ter a marca, ter a tecnologia e fazer a fábrica na Índia, no Brasil, fazer em outros países. E esses países vão ter as fábricas e no Japão vai ter só a administração, só o setor de serviços, só a tecnologia. Entendem? É basicamente por aí. Show de bola, Pedro? Fechamos. Tá show. Valeu, pessoal. Agradeço aí. Mais uma aula. Vamos caminhando junto até o final do ano, que vai ser sucesso. Show de bola? Falou. Valeu. Valeu.